Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos estar dando continuidade na nossa videoaula, naquilo que nós estávamos aprendendo sobre os pastores em Belém. Nós paramos no versículo 9. Você que está nos assistindo pela primeira vez, que Deus abençoe a tua vida. Acompanhe os outros vídeos para que você venha entrar no assunto juntamente conosco. E graças a Deus nós temos sido verdadeiramente enriquecidos pela palavra que é do Altíssimo. Versículo 10 e o versículo 11 vai estar nos falando. E o anjo lhe disse: não temais, porque aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Jesus nasceu em Belém. Belém chama-se Casa do Pão, seu significado, pois ele mesmo seria o pão da vida. João 6,35, ele vai dizer que ele é o pão da vida. No mesmo dia nasceu o Salvador, sendo Cristo, o Senhor. A palavra Senhor refere-se ao próprio Deus Jeová, pois naquele mesmo momento veio como homem para salvar a humanidade, que está em Filipenses, no seu capítulo 2, no versículo 8. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. As novas de grande alegria que diz o versículo, no grego significa hará. Sensação de alegria baseada no amor, nas bênçãos, nas promessas e na presença de Deus, aos que creem em Cristo. Amém? Então aqui trouxe até aqueles pastores, a Bíblia vai dizer de as novas de grande alegria, e você vai ver que na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, o Mashiach, que é o Messias, que é Cristo o Senhor, que este nome Senhor, no hebraico nós temos o tetagrama, que é o Yud, Re, Vav, Re, que esta é uma denominação, é o título, na verdade este é o nome de Deus, que é impronunciável, e os judeus eles não pronunciam este nome, então eles criaram Yahvé. E quando você vê na tua Bíblia, quando você tiver uma oportunidade de ver uma Bíblia, pegar uma Bíblia na sua tradução original, a palavra Jeová refere-se ao próprio Deus, e Adonai refere-se a Deus em forma de homem, como uma teofania que acontecia no Antigo Testamento e refere-se a Cristo no Novo Testamento, Adonai. Nós temos agora aqui o nosso versículo 12, que vai estar nos dizendo: isto vos será por sinal, acharei o menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Junto com a mensagem vem um sinal, a manjedoura e os panos. Era o sinal que o menino era o Salvador. Jesus na ressurreição aparece a Maria Madalena primeiro, quebrando também um tabu de que o testemunho de uma mulher não era válido. Deus nos deu o maior sinal para crermos em Cristo, o Espírito Santo, o penhor da salvação. Então aqueles pastores, quando eles recebem a mensagem, junto com a mensagem sempre vem um sinal. Amém? Então sempre que Deus ele te direcionar a algo, ele sempre vai te dar a direção exata. Deus não deixa ninguém confundido. Então aqueles pastores eles sabiam exatamente aonde eles estavam indo. Eles estavam procurando um menino deitado em uma manjedoura envolto em panos. Hoje nós temos aqui o Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós. O Espírito Santo em que a Bíblia vai dizer que estará conosco até a consumação, não nos abandona. Ainda que algumas pessoas vivem em pecado, o Espírito Santo ele pode não agir por intermédio desta pessoa, mas ele ainda está ali. Se ela clamar, a Bíblia diz, ele é o Consolador. E nós não precisamos de inovação, nós precisamos de renovação a cada dia. Então, a Bíblia nos diz que o Espírito Santo ele é o penhor da salvação, ou seja, o Espírito de Deus habita no meu espírito, o Espírito de Deus habita no teu espírito, testificando que a obra de cruz, o derramamento de sangue, o corpo de Cristo partido na cruz do Calvário, trouxe a mim e a você salvação. E o Espírito Santo é uma plena certeza de que um dia o nosso Senhor Jesus virá nos buscar. Então este é um sinal que nós temos hoje. Eu estou fazendo aqui um paralelo com os versículos bíblicos, para que ao mesmo tempo que nós vamos aprendendo, nós também vamos estar aqui sendo edificados, trazendo um pouco de espiritualidade ao ensino. Isso é muito bom, Bendito seja o nome do Senhor. Então agora nós vamos tratar do versículo 13 e o versículo 14. Eu não estou sendo muito longânimo nas nossas videoaulas,
para que, eu não sei o tempo que você tem, às vezes o seu tempo é muito corrido, então às vezes o pouco tempo que você tem livre, você possa aí estar assistindo, separando um tempinho para estar assistindo, para estar vendo esta aula. E eu creio que, como tem trazido edificação para a minha vida, na tua também não vai ser diferente, porque o mesmo Espírito que habita em mim, em nome de Jesus, é o mesmo Espírito que habita também em você. Amém? Versículo 13 e o versículo 14 de Lucas, no seu capítulo 2. E no mesmo instante apareceu com anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Né? Louvado seja Deus nas alturas e paz na terra. Você vê que ao mesmo tempo em que o versículo usa louvado seja Deus nas alturas e paz na terra, ele está fazendo uma ligação em que Cristo veio fazer. Esta ligação entre o céu e entre a terra, porque havia esta divisão, esta separação. Então quando ele diz glória a Deus nas alturas e paz na terra, Cristo ele faz essa mediação, essa ponte em que liga o homem com o reino dos céus. Os dois significados para a palavra paz, no grego é hirene, que significa ausência de guerra, tranquilidade, bem-estar. No hebraico a palavra é shalom, plenitude, paz, saúde, segurança. Vem da raiz original, shalom, que significa ser completo e perfeito e pleno. É uma paz mesmo em tempo de guerra. Você vai ver que nos evangelhos Jesus Cristo diz: eu não vos dou a paz como o mundo vos a dá, mas eu vos dou a minha paz. A minha paz. A paz que Jesus Cristo transmite a todo aquele que segue o seu caminho é a palavra shalom, que significa paz mesmo em tempo de guerra. E quando você faz aí uma hermenêutica, um estudo sobre este versículo, você vai ver o porquê Jesus estava dizendo: eu não vos dou a paz como o mundo vos dá, mas que paz é esta que o mundo vos dá? Jesus estava dizendo no contexto da época ali em Roma, porque quando Roma assume, todo o governo ali da Palestina, eles criaram estradas, então eles começaram a trabalhar para que não houvesse mais roubo, para que não houvesse mais assaltos, pirataria. Um exemplo, você vê Jesus contando ali a parábola do bom samaritano, um homem que foi pego por salteadores na estrada de Jericó. Então você vai ver que isso era comum da época, e quando Roma ele começa a trabalhar para tirar isso, Jesus está dizendo que Roma ali estava trazendo de uma certa forma uma paz, mas era uma paz momentânea, porque mesmo que Roma impedisse que o povo sofresse agravos por mão de salteadores, o próprio Roma subjugaria aquele povo, que nós vamos ver mais para frente. Nós temos aí relatos dos imperadores que mataram tantos de cristãos. Então tudo isso aconteceu e Jesus está falando: eu não vos dou a paz como a paz de Roma, eu não vos dou a paz como a paz do mundo, que eles aí te dão um caminho livre, uma momentânea paz, e você acha que está seguro. Jesus ele diz: eu te dou uma paz que mesmo quando você estiver andando no vale da sombra da morte, eu ainda estarei contigo. Glória a Deus, isso é poderoso, porque isso verdadeiramente não é o exterior, mas mesmo que o seu exterior, ou seja, o mundo esteja caindo, esteja se acabando, o teu interior, a cada dia, ele é renovado. Ele é renovado em Cristo Jesus pelo Espírito Santo. Amém? Versículo 15. E aconteceu que, ausentando-se dele os anjos para o céu, disse os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Os pastores que estavam na região vão até Belém. Então aqui nós temos, algumas Bíblias estão dizendo, os pastores de Belém, como se eles estivessem em Belém. Não, eles estavam na região e eles vão até Belém para ver o acontecimento. Ambos concordam em ir, mostrando que para ir a Jesus é necessária a união. Então um pastor diz para o outro: vamos lá ver o que aconteceu, vamos ver aquilo que nós ouvimos do anjo. Então você vai ver que para que eles fossem e pudessem contemplar o Messias na manjedoura, era necessário que houvesse um acordo, uma união. Muitas pessoas não conseguem chegar a Cristo, ou não conseguem ouvir mesmo um grande sinal, é porque falta união.
que na verdade todo mundo que anda com Cristo, que aceita Ele como único e suficiente Salvador, a Bíblia diz que Ele coloca um só coração. Então todos nós temos um só coração, obviamente que temos que ter também aqui uma só mente. É por isso que Jesus diz que um reino dividido não subsistirá. Ou seja, o que é divisão? São duas visões. Um quer ir para a direita, outro quer ir para a esquerda. A partir do momento que você trabalhar em união, você vai ver que você vai conseguir chegar no objetivo. Você vai conseguir alcançar o alvo. E tudo aquilo que Deus tem para a tua vida vai se concretizar. A glória do Senhor vai te cercar. Grandes sinais e grandes palavras chegarão até a tua vida. Porque poderoso é Ele para cumprir toda a promessa. E você vai ver que esses pastores, eles vão rápido. É necessário que para quando ouvimos a voz de Deus, nós sejamos ligeiros, né? Nós costumamos ser tão rápidos para fazer tantas coisas erradas, mas para fazer as coisas para Deus nós costumamos fazer tão devagar. É necessário que nós nos colocamos de pé, buscamos a Deus, clamando enquanto há tempo. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Vai até o Messias, vai até Jesus Cristo, porque nele tem salvação. Amém? Que Jesus te abençoe e na próxima aula vamos estar dando continuidade neste assunto. Assista os vídeos, seja edificado, mande sua sugestão. Em nome de Jesus Cristo, que Ele te guarde e te proteja. Amém e amém.